E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como você faz para conciliar o seu tempo no estratégico do negócio e no operacional quando ainda não está no tempo certo de você largar o operacional, de você sair do operacional, porque a gente sabe que leva um tempo. Como que você faz isso de modo a não deixar toda a rotina operacional do seu negócio te impedir de também pensar no que faz o seu negócio crescer? Beleza? É o que nós falaremos hoje, as ações práticas que você pode fazer para conciliar essas duas frentes do teu negócio e também, se você ainda não me conhece, eu me apresento aqui, me chamo Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios a tomarem decisões de forma disciplinada e também criar times que trabalham junto com ele na operação e que fazem com que a empresa dependa cada vez menos do dono no operacional por terem desenvolvido um senso crítico, uma habilidade de raciocínio crítico que a gente ensina aqui, entendendo pontos cegos e trabalhando nas ações, fazendo bem feito para o que faz um negócio crescer. Uma delas aqui que a gente precisa conversar, precisa construir o raciocínio crítico, o pensamento crítico, um raciocínio que leva em consideração a nossa própria falibilidade, né, de que a gente não é tão racional como a gente imagina, né, sobre os pontos de vista comportamentais, a gente está sujeito a vieses, a pontos cegos. A gente precisa trabalhar os extremos hoje de alguns pensamentos que têm acontecido no negócio, que tem a ver com a saída do operacional, né? Essa é uma situação onde eu tenho visto que muitos donos de negócios eles estão pegando quase que uma aversão às atividades operacionais do negócio, porque ficaram muito sobrecarregados, assumiram muitos projetos e sem a devida habilidade, competência, as competências, na verdade, e um devido conhecimento de um crescimento mais estruturado de gestão, acabaram se sobrecarregando, entrando em burnout e agora se veem numa posição de, cara, eu não quero mais botar a mão no operacional do meu negócio e eu quero começar eu preciso escalar, né? Eu falei num outro vídeo sobre escalar no estratégico, né? Eu falei no outro vídeo sobre alguns erros de julgamento que acabam desvirtuando esse processo justamente por uma interpretação equivocada do próprio dono e das pessoas e a respeito do papel do operacional, do papel de uma pessoa no operacional e do papel no estratégico, de por que esses mundos ficam separados ali e por que a gente tem que tomar muito cuidado para essa ideia não ser enviesada e comprometer a própria estrutura de crescimento do dono do negócio. Então o dono precisa ter consciência disso, ele precisa ter consciência se ele não está levando essa ideia para um caminho equivocado, que é eu quero sair totalmente do operacional, não boto mais a mão no negócio, vou ficar na minha torre de marfim ali no estratégico. Eu já vi donos de negócios tomarem essa decisão, donos de diversos níveis, inclusive pessoas expressivas no mercado tomando essa decisão e depois literalmente tendo prejuízos enormes por terem se desconectado da operação, da relação da parte do pé no chão do negócio. A operação é o pé no chão do negócio. O dono precisa ter a visão, mas ele não pode se desconectar da operação, ele não pode virar um príncipe numa torre de marfim, né? Então, para que a gente precisa precisamos trabalhar aqui ao conciliar. Ninguém está falando aqui, o meu ponto aqui não é fazer com que o dono do negócio fique preso no operacional, fazendo as mínimas coisas o tempo todo. Mas talvez por um tempo ele vai precisar fazer uma rotina de transição, né? Talvez não, por um tempo ele precisa fazer essa rotina de transição. E essa rotina de transição que eu quero falar sobre isso hoje nesse vídeo, ela é vital para que o dono ele consiga fazer com que as ações do negócio, as atividades, os resultados finais esperados quando ele entrega para o cliente sejam feitos com confiança, com confiabilidade, com consistência e ele estando cada vez mais ali tendo pessoas que fazem tão bem ou até melhor que ele, engajadas no negócio, fazendo a coisa acontecer com estrutura. Eu quero fazer a seguinte analogia para ficar mais claro. Muitas vezes o dono ele sabe fazer bem as coisas, né? Isso é um caso muito grande, muitos negócios foram iniciados, eles foram tracionados pelo modus operandi do dono e pelas mãos do dono ali.
Só que assim, o dono tem um jeito de fazer as coisas, ele tem uma forma, ele tem uma bagagem, ele tem experiência, ele inclusive tem uma outra característica que eu falo em todos os vídeos aqui, eu reforço, ele é o dono, ele é o dono do negócio, ele tem uma relação, o fato de você ser dono de algo altera a sua relação com ele, é o dono. Então assim, o dono passa a ter mais, claro que ele vai ter mais compromisso, o negócio é dele, o risco é dele ali, e ele vai ter pessoas que vão trabalhar com ele. E aí o que ele precisa fazer, né, nessa hora para que ele tenha maior confiabilidade, para que ele possa sim depois ter uma estrutura organizada, que ele arrumou a casa, já falei isso no outro vídeo, organizar a casa, manter a casa organizada, espírito de serviço, documentação. O que o dono precisa fazer a partir de agora nesse sentido, com esses 3 princípios que eu já falei no outro vídeo? Ele precisa ter muita clareza, ele precisa ter total entendimento de que ele precisa criar um molde para poder replicar. E o que é criar um molde para poder replicar a forma da forma como ele faz as coisas, da forma como ele espera, do resultado esperado? Ele precisa documentar os processos, ele precisa treinar o time, fazendo junto uma vez, né, durante uma semana, faz junto. Na outra semana, monitora, acompanha, faz junto, continua junto com o colaborador, mas deixa o colaborador fazer, observa. Depois, deixa o colaborador fazer sozinho, mas ainda observando, fazendo na semana intermediária, faz os apontamentos. O número 3 ele é muito bom porque ele traz cadências, então esse estilo de treinamento vai ajudar o dono. Na primeira semana, então, fazendo, né, os processos, se for call de venda, suportes, faz para o colaborador ver, depois faz e monitora o colaborador fazendo, depois acompanha o colaborador, faz junto com o colaborador, depois acompanha o colaborador fazendo, corrigindo aqui, ficou confuso, né, o jeito que eu disse aqui. Nessas 3 cadências, são essas 3 cadências de treinamento. E aí o ponto que vai surgir aqui é, putz, mas o dono inclusive ainda está no operacional. E aí, ele está crescendo ou não? Ele está no operacional, mas ele está no operacional de um jeito diferente agora. Ele está criando moldes, replicáveis. Aquela pessoa, com um investimento de tempo de 1 mês, muitas vezes, o dono já consegue que aquela pessoa alivie a sobrecarga dele de atividades muito ao longo do ano. Isso é escala, isso é um pensamento escalável. O que muitas vezes o dono não tem paciência e não quer fazer no começo, quando ele está formando as primeiras lideranças, ele não quer investir tempo em capacitar, em treinar. Isso é muito diferente do que a gente vê empresas que cresceram de forma sólida. Eu tenho a impressão, assim, cara, que teve um livro que se ele enviesou para isso, por exemplo, o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss, ele acabou dando essa sensação, ele acabou, o próprio Tim Ferriss explica, né, que ele pesquisou o título, o desejo do público, de, cara, eu quero trabalhar pouco, eu quero trabalhar viajando, e essa é uma realidade completamente impraticável para quem está fazendo um negócio escalar. Não dá para você ficar viajando. Eu já vi clientes vivendo isso, já vivi épocas disso também na minha vida. Eu vejo donos de negócios, cara, que viajam de forma mais enxuta em períodos específicos do ano, e eu não entendia por que os caras não viajavam tanto assim, viajavam o mundo. Porque não dá, porque precisa ter estrutura, precisa estar presente. Isso é estar no operacional? Eu acho que é. E qual que é o problema de estar no operacional? Então, a questão não é estar no operacional ou não, é o jeito que se está no operacional, é o que se está construindo. Você está construindo um ativo, o tempo que você investe ali com o colaborador é para ajudar ele a se desenvolver, a crescer, a trabalhar melhor dentro da tua empresa, a dar melhores resultados. Então, qual que é o problema de estar no operacional? Muitos donos de negócios depois, eles vão perceber que esse investimento no time não retorna imediatamente, mas depois de 1 ano com essa estrutura, o dono começa a perceber que ele começa a confiar mais nas pessoas, o peso fica mais leve, ele começa a ver colaboradores tendo soluções muito melhores que ele poderia dar na empresa, e essa solução combinada gera um novo produto, gera uma nova solução de um problema de processos dentro da empresa, e aí quando ele vê os colaboradores estão contribuindo, as pessoas têm essa necessidade de contribuir, e a operação começa a fluir muito melhor, o lucro começa o faturamento aumenta, a margem começa a aumentar por melhores ideias, melhores práticas, o número de clientes, ele consegue atender mais clientes. Então tudo isso é orquestrar. Então ele precisa conciliar o estratégico da seguinte maneira, para concluir aqui. O dono precisa ter cada vez mais uma disciplina interna
Também não adianta ele ficar 20 horas no estratégico pensando, ou ele ficar na torre de marfim dele lá desconectado da realidade. Ele não pode ser um príncipe numa torre de marfim. Ele precisa ser um cara, um guerreiro na linha de frente com o time, né? Então, ele pode usar ao longo da semana dele, 3 dias da semana dele, que ele se concentre 2, 3 horas no operacional de manhã. Acorda cedo, vai lá, foca no operacional antes de começarem as reuniões. Tem um pensamento, um deep work ali de 1h30, 2 horas. É o suficiente, não precisa mais que isso, né? Para ele ficar só nas atividades estratégicas. Eu entendo que muitas vezes quando o dono diz isso, o que ele está dizendo é, cara, não estou aguentando mais o jeito que eu estou lidando com o meu time. Eu já vi nos programas aqui da Decision Pro essa situação. Não é que ele não gosta de trabalhar, não é que ele não gosta de estar na linha de frente ali. Estar no operacional, apertando, como disse, apertando botões, talvez sejam coisas que vão precisar ser feitas de transição. Eu vou falar mais sobre essas transições nos próximos vídeos também aqui, em outros vídeos também aqui do canal. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses erros de julgamento extremos. De agora eu não aperto mais botão, eu não quero ficar apertando botão, só quero falar de modelo de negócio, só quero falar, tá, mas e quem vai operacionalizar? Quem vai fazer o mínimo viável? Quem vai estar à frente dessa primeira decisão? Então, esse ponto de atenção, ele é muito vital para que o dono não se torne ausente, não se torne um príncipe numa torre de marfim e perca depois o controle total do negócio, tenha muitos prejuízos, perca o controle da empresa e perca o maior ativo que ele vai ter ali, que é um time bem alinhado e junto com ele na linha de frente, beleza? Então esse foi o ponto de atenção assim, não é tão complicado conciliar, é só uma questão de organização do dono e de maneira de pensar, é claro, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, são conteúdos que dá para falar por horas aqui, eu estou procurando organizar para trazer a essência aqui, em alguns momentos eu acabo dando algumas voltas, dá para perceber mesmo, mas é que é necessário para poder ter uma visão mais completa das tomadas de decisão, uma visão mais crítica, inclusive, do que nós estamos usando para tomar as decisões, de modo que você consiga orquestrar, encontrar energia para fazer o que precisa ser feito, independente de querer fazer ou não, independente do acelero e da pressa que esse mercado coloca. Beleza? Espero que você tenha gostado então. Se você gostou, considere dar o seu like. Se você quer saber mais detalhes, saber como implementar esse modo de pensar dentro da tua empresa, considere também aqui na descrição do vídeo conhecer os programas aqui da Decision Pro. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.